Hoje vamos falar no livro de Josué, Josué capítulo 6, você pode abrir a Bíblia, mas antes de chegarmos na leitura, vamos fazer algumas considerações. Josué capítulo 6, teremos a projeção também na versão que nós usamos aqui na igreja, e quero lembrar aos irmãos que no dia 31 de dezembro, ano passado, o Senhor trouxe impacto ao nosso coração, através da palavra em Josué capítulo 1, o Espírito Santo nos relembrou com base na palavra dada a Josué, que serve também para todos nós, servos do Senhor, algumas condições necessárias para obtermos o sucesso na nossa caminhada deste ano. Quem estava aqui se lembra, pode ler Josué 1, vai encontrar também. Primeira condição é ter Deus conosco. Para nós termos Deus conosco, precisamos receber a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós já sabemos disso. A segunda condição, depois desta principal, é nós vivermos em torno da palavra, praticando os princípios que Deus determinou. E a terceira, que foi enfatizada a Josué, antes Moisés falou, o Senhor fala 3 vezes com ele, e depois o povo também fala com ele, a terceira condição, você lembra? Ser forte e corajoso, para cumprir a missão e os propósitos de Deus. Não é fácil, não é brincadeira. Embora eu tenha recebido direção de Deus para pregar em outros textos nos últimos domingos, eu ainda estou com a mente apegada ali no livro de Josué. Então Josué está falando ao meu coração, tem mais uns 3 momentos especiais que o Senhor tem desenvolvido no meu coração, e eu tenho meditado, refletido e me alegrado em ver a história dessa caminhada rumo à terra prometida. Essa caminhada é um simbolismo espiritual da nossa caminhada nesse tempo. Nós não estamos buscando uma terra no sentido exato, uma terra física, uma localização geográfica aqui nessa terra, mas nós estamos rumo à cidade celestial. Você está caminhando para a cidade celestial? Eu caminhando vou, amém? Para a cidade santa, eu caminhando vou. A trajetória que nós estamos passando é semelhante à história do povo de Deus em todo o tempo, e nós devemos estar preparados, recebendo aqui, meu irmão, minha irmã, esses vislumbres da palavra, essa iluminação da palavra, para que nós possamos procurar e encontrar a estabilidade dentro dessa palavra para a nossa caminhada. Nós não vamos ter aqui morada permanente, mas temos uma morada. Estamos aqui de passagem, como já mencionamos, mas nós estamos aqui aspirando à cidade celestial, mas ainda moramos aqui nessa terra, nessas cidades. Assim como Josué e o povo enfrentaram obstáculos, também nós enfrentaremos. O ano de 2023 será um ano de bênçãos para nós. Eu creio assim, eu confio na palavra do Senhor, eu tenho expectativa boa, bom ânimo, esperança de que esse ano será um ano de bênção e de vitória para todos nós. Porém, nós devemos lembrar que este ano trará também obstáculos para nosso desafio, para o nosso crescimento espiritual. E quando nós enfrentarmos os obstáculos, nós sempre temos 2 alternativas. A primeira e a melhor é nós continuarmos lutando para seguirmos em frente até que os obstáculos sejam derrubados, que os impedimentos sejam retirados. E a outra alternativa, que alguns adotam pelo menos temporariamente, é acomodar e deixar o problema, a luta, o obstáculo, derrotar pelo menos por um tempo, até que Deus pode dar aquele despertar. E eu te pergunto, qual é a alternativa que você escolhe? Continuar lutando para seguir em frente, para que os obstáculos sejam derrubados, para que os impedimentos sejam retirados, ou você vai cruzar os braços e entregar os pontos? Vai deixar, pelo menos temporariamente, que pareça que você está derrotado e derrotada? Qual é a sua escolha? Eu penso que todos escolhem lutar para seguir em frente e ver o impedimento retirado. Você escolhe assim? Você quer dizer amém? Glória a Deus por isso. Quais os princípios que a palavra nos dá para derrubarmos obstáculos e impedimentos da caminhada aqui no livro de Josué?
Vamos lá, Josué capítulo 6, vamos caminhar um pouquinho aqui nessa história bendita, maravilhosa, rumo à bênção, rumo a atingir a promessa que o Senhor tem nos dado. Esse capítulo 6 tem um título, na minha versão, e na sua também penso que está o mesmo título, que fala da destruição de, como é que está escrito aí? A destruição de Jericó. Vamos ler. Obrigado, meu irmão. Lembrando, gente, que hoje nós tivemos a primeira chamada da Assembleia de Eleição de Diáconos, não tivemos o quórum constitucional e nós temos que obedecer. Domingo que vem terá a eleição de fato, porque nós não dependemos de um quórum exato, e domingo que vem nós teremos a eleição de novos diáconos para comporem a junta diaconal e de reeleição dos que estão servindo atualmente. Na verdade, todos os nomes apresentados já estão servindo com alegria. Nós estamos vendo os irmãos servindo com alegria, só vamos referendar praticamente a vida e esse ofício na vida de cada um deles e na vida da igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso também? Josué capítulo 6, diz aqui o primeiro versículo: ora, Jericó estava rigorosamente o quê? Fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava, a cidade fechada. Jericó está rigorosamente fechada, e está fechada por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. Jericó está fechada por causa do povo de Deus. Nós vamos entender daqui a pouquinho esse contexto, embora você já saiba, vamos relembrar, vamos dizer assim. Então disse o Senhor a Josué, qual foi a palavra que Deus deu a Josué? Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O Senhor entregou, ele determina que ele entregou nas mãos de Josué. Josué seria bem sucedido em cumprir a sua missão de levar o povo até a terra prometida. Só que agora ele depara com um obstáculo, não é o primeiro, nós vamos voltar atrás um pouquinho para falar do contexto e já fazendo aplicações para a nossa apreciação e nosso crescimento espiritual. Princípios importantes que nós vamos ver aqui nesse livro de Josué até o capítulo 6. Primeiro deles é o princípio de avaliar o contexto e os obstáculos que nós estamos atravessando. Você precisa entender isso, eu preciso viver isso. Quando tiverem lutas, impedimentos, obstáculos, lembra de avaliar o contexto. Por que está acontecendo isso? O que é que está de fato acontecendo? Há uma tendência nossa de agirmos como aqueles 12 espias lá anteriores da terra de Canaã, dos quais, ou dentre os quais Josué e Caleb estavam juntos. Aqueles 12 espias viram a boa terra que Deus dava a eles, prometia a eles, a terra que mana leite e mel. Porém, aqueles 12 espias voltaram com o coração diferenciado. Josué e Caleb, impactados e desejosos de receber a bênção, acreditando na palavra de Deus. Por isso que Josué está agora liderando o povo, como nós aprendemos. Mas 10 espias que eram líderes, príncipes das tribos ali, voltaram com o coração totalmente arrasado, temerosos, medrosos, tímidos, e eles infamaram a terra é boa, só que os homens de lá são muito gigantes, os habitantes lá vão nos derrotar, nós éramos igual gafanhotos perante os olhos deles, e fizeram uma propaganda tão negativa, contaram tanto o problema, que o povo desesperou. O povo foi punido por Deus, nós sabemos, ficaram 40 anos, ou mais 38 anos peregrinando no deserto, por falta de fé. Josué, ao contrário, teve essa consciência e esta boa disposição do coração, e ele aprendeu, com Moisés, que os enviou como espias, ele aprendeu que ele devia avaliar a luta que estava diante dele. Você precisa pensar, muitas vezes nós temos a tendência de olhar num ano como esse, os problemas, as dificuldades. Talvez você já viu o valor do IPVA do seu carro, eu já olhei na internet, eu falei, meu Deus, o IPVA subiu bastante, né? Talvez você já viu o preço da matrícula ou da mensalidade dos seus filhos na escola, o preço do material escolar. Quem vai em supermercado como eu, sabemos que muitos produtos subiram de preço de uma maneira que a gente toma um susto, não é? Nós devemos olhar para o contexto, avaliar a dificuldade, o impedimento, com um coração voltado para Deus, e
a fazer essa avaliação, essa apreciação do contexto, não entendendo realmente como um obstáculo intransponível. Muitas coisas da nossa caminhada ficam maiores do que nós pensamos que podem ser e nos minam um pouco a força, porque nós dimensionamos negativamente. Então pense nisso. Josué, ele tem essa primeira atitude, esse primeiro princípio de avaliar o contexto e os obstáculos. A partir das condições e revelações que ele recebeu ali dos espias que ele manda, ele toma algumas precauções. Ele manda no capítulo 1 espias estudarem aquela cidade. Eles chegam ali, a Bíblia fala que eles vão apreciar a terra, estudar a terra para ver o que eles esperavam, e eles são, na cidade de Jericó, são surpreendidos por uma notícia que já tinham descoberto que eles eram de Israel, que eles faziam parte do povo de Deus, portanto, eles estavam para ser presos. Deus os socorreu. A Bíblia diz que Deus usou uma mulher que vivia em prostituição, chamada Raabe. Essa mulher os protege, esconde ali, mente inclusive para os que foram mandados pelo rei para prendê-los, e ela depois tira-os ali por uma corda pelo muro e manda que eles vão por outro caminho e coloca a vida deles a salvo. Mas eles ouvem dessa mulher chamada Raabe que o Senhor já tinha infundido temor e terror no coração daquele povo, e que eles realmente estariam conquistando aquela terra. Eles são encorajados, eles voltam, trazem ali a notícia, o recado, o aviso para Josué, e eles falam: Josué, o Senhor está conosco, nós vamos vencer, a notícia é boa, nós passamos um risco, nós passamos um perigo, nós passamos uma dificuldade, porém o Senhor esteve conosco, Ele nos livrou de uma maneira tremenda, maravilhosa, e nós voltamos com uma certeza, que Deus vai nos dar a vitória. Não teria obstáculo? Sim, teria obstáculo. Então Josué, a Bíblia diz que ele coloca ali a sua vida mais ainda à disposição do Senhor. O capítulo 3 vai narrar para nós que eles caminham e que eles acampam em frente ao largo, caudaloso Rio Jordão em tempo de cheia. A Bíblia fala para nós no capítulo 3, você pode ler depois essa história, é maravilhosa essa narrativa. Nós vamos ver que o Jordão estava naquele período transbordando sobre todas as suas ribanceiras. A água estava ali encobrindo tudo, ali não havia nenhum ponto que o povo pudesse passar, não tinha ponte para ligar ao outro lado, e Josué então recebe uma instrução do Senhor, e essa é importante para nós. Josué capítulo 3, versículo 5, o Senhor fala assim, com Josué para falar ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repita comigo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tudo que nós formos fazer, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lembrar dessa atitude: santificar. O que é santificar? Purificar dos pecados, arrepender, pedir perdão a Deus, nos consagrarmos de acordo com a palavra, nos santificarmos pela palavra e para receber a palavra. Concomitantemente, logo após, Deus manda Josué chamar o povo. Josué fala: venham aqui que eu vou falar o que Deus mandou eu falar com vocês. Aí Josué instrui, no capítulo 3, você pode ler os detalhes, nós não vamos nos prender a tanto detalhe. Josué instrui o povo que eles seguissem os sacerdotes pegariam a Arca da Aliança. O que simbolizava a Arca da Aliança? Nela tinha ali as varas de amendoeira, ou a vara de amendoeira que floresceu, simbolizando que Deus estava com Moisés e Arão. Tinha ali também um recipiente com uma porção do maná que eles receberam no deserto, e tinham as tábuas da lei, as segundas tábuas da lei, porque a primeira Moisés quebrou, se você se lembra, Moisés quebrou, irado por causa da idolatria do povo. Deus leva novamente Moisés ao cume do monte Sinai, e Deus faz com que seja escrita novamente a lei, as tábuas com os 10 mandamentos. Estava ali nessa Arca da Aliança, e a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo.
Havia os 2 querubins na tampa da arca, mostrando que Deus habitava e habita no meio dos querubins. Tinha ali também o propiciatório, o lugar de ser expiado o pecado do povo. Então era um símbolo da presença de Deus e da misericórdia de Deus no meio do seu povo. O povo sabia disso. Deus fala com Josué para mandar os sacerdotes levarem a arca adiante do povo, e que o povo seguisse os sacerdotes com a arca, com a presença dele, confiados na misericórdia dele. E assim acontece. Quando chegam na beira do Jordão, totalmente cheio, transbordante, o Senhor manda que os sacerdotes toquem os pés ali na água. Quando eles tocam os pés na água, a palavra diz que as águas do Jordão começam a recuar. Todos os afluentes, todos os rios pequenos que vinham descendo, desembocando no Jordão, e de lá descendo para o mar, todos continuam correndo, e o Jordão vai tendo a sua água retida, uma grande represa acontece ali, e as águas vão enchendo tudo ao redor, até chegar ao mar salgado, que a Bíblia diz. Encheram cidades ao redor, tudo que tinha ao redor foi de certa maneira inundado, e a Bíblia diz que o povo de Israel começa a passar a pé enxuto. Nós cantamos aqui sobre a passagem do Mar Vermelho anterior, que aconteceu a mesma coisa. Lá Moisés tocou com seu cajado, agora os sacerdotes vêm com a arca da aliança, eles param ali no meio do Jordão, cheio totalmente, eles param com o Jordão já com as águas retidas, e eles ficam ali, o povo vai passando. Quando passa todo o povo, Deus manda que 12 líderes escolhidos que estavam guiando o povo tomassem 12 pedras para servirem de memorial, de testemunho ao povo em todo o tempo. A Bíblia diz que eles assim procedem e eles saem do Jordão. Quando o sacerdote sai com a arca da aliança, as águas voltam a inundar tudo. Todos os povos daquela região ficaram sabendo dessa notícia. E agora, meu irmão, minha irmã, o contexto que nós estamos chegando se aproxima. Jericó é essa cidade fortificada, é essa cidade rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Mas para que eles avançassem, algumas providências ainda seriam tomadas. A Bíblia diz, eles já tinham santificado, arrependido, pedido perdão. Mas se nós olharmos o capítulo 5, olha aí comigo, leia para você ver, o título é A Circuncisão dos Filhos de Israel. O que a circuncisão representava? A confirmação do pacto, da aliança com Deus. Toda casa que circuncidava seus filhos estava cumprindo a aliança, e toda a família estava debaixo da aliança com Deus. E aí Deus manda Josué parar e circuncidar toda a geração que saiu do Egito, que não havia sido circuncidada no deserto. E aí a Bíblia diz que Josué chama todo o povo e que Deus agrada desse ato. Josué pratica essa circuncisão para colocar o povo em aliança com o Senhor. Depois disso eles celebram a Páscoa. Isso é tremendo, maravilhoso, para nós lembrarmos do nosso contexto atual. Eu quero falar com você, você que me ouve, me assiste, você que está aqui nessa noite, que às vezes já está frequentando a igreja há um bom tempo. Talvez você está participando das reuniões do povo de Deus há um tempo. Talvez você não tomou aquela decisão firme, ou já tomou a decisão firme, mas não deu o passo firme ainda para concretizar a sua decisão. Você precisa ser colocado em aliança com Deus. A Bíblia diz para nós que a circuncisão foi substituída pelo batismo. O Senhor Jesus instrui e os apóstolos adotam essa realidade. O batismo cristão, evangélico, um batismo bíblico, precisa ser aplicado sobre aquele e aquela que se converte. A palavra diz, todo aquele que crê e for batizado será, quem não crê será o quê? Condenado. Crer e ser batizado é um requisito maravilhoso, é um momento tremendo que nós devemos aproveitar para celebrar a glória ao Senhor. Então, se você está frequentando o povo de Deus, a comunhão da igreja há muito tempo, já experimentou algumas manifestações milagrosas de Deus em sua vida, porque às vezes você nem é batizado ainda, nem é batizada ainda, mas já experimentou coisas maravilhosas em sua vida. Talvez você não é batizado, batizada, mas já tem se santificado, já tem arrependido do pecado, já tem dobrado o seu coração, já tem quebrantado diante do Senhor. E o que está faltando? Essa decisão.
Eu quero estimular você neste ano de 2023, não passar o ano sem confirmar sua aliança com Deus, sem expor a sua vida para que haja glória ao Senhor. O que tiver que resolver, meu irmão, minha irmã, o que tiver que resolver, querido e querida, resolva, deixe para trás, vença todo mal, todo pecado e cumpra essa aliança com o Senhor. Depois você vai participar da mesa, não celebrando a Páscoa, mas celebrando com o comer do pão e o beber do cálice, em memória do Senhor, o pão simbolizando o corpo dele, e o cálice com o fruto da videira, o suco da uva, simbolizando o sangue da nova aliança, que foi por nós derramado. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a nossa Páscoa. Você pode alegrar com isso, meu irmão, minha irmã. Então, lembre disso, capítulo 5, é essa confirmação da aliança com Deus. É um princípio importante para que você continue na caminhada rumo à terra celestial, à Canaã celestial, à cidade celestial, essa terra que não é física, não é geográfica, como nós falamos, que nos espera, meu irmão, minha irmã, e que é melhor do que ter uma grande fazenda aqui, com muitos rios, com muita bênção material. É a terra celestial, é o nosso lugar no céu, que Jesus já preparou para nós, quando Ele morre na cruz do Calvário. Você crê assim? Então, serve de estímulo, de alerta para você, nessa noite, se preparar para nós celebrarmos glórias ao Senhor. Mas aqui também nós veremos que esse obstáculo natural, vencido pelo poder de Deus, pode acontecer na nossa vida de outras maneiras. Obstáculo natural, às vezes, na saúde física, saúde mental, emocional, um obstáculo natural que vem através, talvez, de dificuldades materiais, financeiras, e tudo tenta afetar a parte espiritual nossa. Devemos estar atentos, ligados. Por quê? Porque qualquer problema de saúde física, mental, emocional, ou saúde financeira, material, pode tentar afetar a sua vida espiritual. E você e eu devemos estar atentos para que esse obstáculo natural que aconteça não se torne intransponível e não comprometa a nossa capacidade de amar e de servir a Deus, porque Deus pode permitir lutas, batalhas, provações através dos obstáculos para fortalecer nossa fé, e não para nos desanimar. Fique atento, meu irmão, minha irmã, quando passar lutas, dificuldades, não desanime, busque o Senhor, confie nele em todo o tempo, Ele vai te ajudar. E agora, voltando para o capítulo 6, chega comigo aí, capítulo 6, já lemos que Jericó estava o quê? Leia comigo o versículo 1, projeta novamente, por favor, meu irmão. Vamos lá juntos? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Estava aquela cidade, 32 quilômetros quadrados de área, muros com cerca de 9 metros de altura, 6 metros de largura, muros vigiados por soldados armados, que viam o inimigo de longe, que providenciava a defesa há bastante tempo, e que tinham meios de vencer qualquer inimigo, qualquer adversário que se aproximasse. Jericó, a cidade fortificada, o obstáculo, o impedimento à caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Jericó tinha também essa figura de uma cidade invencível. Por quê? Eles acreditavam, eles tinham a crença, eles vivenciavam cultos e mais cultos para os deuses cananeus, porque eles achavam, entendiam, propalavam isso, que a cidade era invencível. Muitos tentaram vencer Jericó e não conseguiram, e eles eram invencíveis, atribuindo essa vitória, essa proteção aos deuses falsos, aos ídolos. Portanto, o desafio não era apenas um desafio natural, envolvia também um desafio espiritual, um obstáculo que se colocava ali, porque Jericó estava em oposição ao povo de Deus. Tanto é que Josué, depois de conseguir ver a cidade vencida, destruída, como Deus falou, Josué fez o povo jurar, naquele tempo, que maldito diante do Senhor seria qualquer homem que se levantasse para reedificar aquela cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito,
lhe seria colocado os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. A cidade foi chamada de uma cidade condenada, amaldiçoada, porque é uma cidade que tinha uma característica espiritual contrária a Deus, frontal ao Senhor nosso Deus e contrária ao povo de Deus. Jericó aqui é um obstáculo que realmente simboliza o obstáculo espiritual que nós enfrentamos durante a nossa caminhada. Você pode estar lembrando agora do cego de Jericó. A Jericó que Jesus passou e curou aquele cego é outra Jericó, foi reconstruída em outro local e não nesse mesmo local por causa da maldição que estava proferida, e o povo de Deus respeitou em toda a sua geração, não se envolveu, mesmo que pudesse ter algum ganho, algum proveito material, o povo não se envolveu mais com aquela Jericó. Por quê? Porque sabiam que não era abençoada por Deus. Jericó é uma figura também do Egito, quando o povo deixa o Egito e Faraó persegue o povo. Nós cantamos aqui, né? Atrás vem Faraó perseguindo o povo. Vai lendo esse contexto e vai tirando lições, meu irmão, minha irmã. E é importante nós vermos aqui renovados princípios que podem trazer para nós essa bênção de derrubar obstáculos e impedimentos espirituais da caminhada. Primeiro deles, nós devemos estar conscientes que nem tudo é natural. Lembra disso? Nem tudo na sua vida é algo natural. Às vezes pode acontecer algo espiritual no meio daquilo que aparentemente é natural. Há pessoas que exageram e colocam tudo como espiritual. Tenha esse cuidado. Tem pessoas que tudo é espiritual, tudo é demônio, tudo é batalha. Tenha cuidado, nem tudo é. O que é natural é natural. O que é, meu irmão, minha irmã, comum do dia a dia é comum do dia a dia. Nós já sabemos aí que, por exemplo, equipamentos que compramos já tem um certo tempo de vida útil prescrito, né? Já tem aquele momento em que as fábricas já sabem que eles vão quebrar, que vão estragar. Deus pode fazer com que um equipamento que a fábrica prevê que vai durar aí 1 ano ou 2 anos, dure 5 ou mais, ou 10, pode o Senhor ou não? Pode. Mas dizer que um equipamento, que um eletrodoméstico, que algo estragou na casa, foi por causa do demônio, o demônio fez isso, não exagere esse ponto. Dizer que está doente, enfermo, que é espiritual. Há pessoas que às vezes passam pela enfermidade física e começam a entender ou achar que estão desamparados por Deus, que é uma batalha espiritual, que é um ataque maligno, que é uma doença maligna. Tenha equilíbrio nisso, meu irmão, minha irmã. Entenda, nem tudo é espiritual, coisas naturais que acontecem com todo mundo. Falamos aqui, presbítero Antônio Lima, chikungunya. Pastor Helder, ou dengue ou chikungunya. Pastor Roberto lá atrás, chikungunya não quero para ninguém, mas nunca para mim. Diz que quando pega uma vez que fica imunizado, se Deus assim permitir, nunca mais eu quero. Eu já também. Irmã Cida Melo também esses dias passou por essa aí, ou dengue ou chikungunya. Ah, esse povo é todo pecador, miseráveis pecadores. Somos sim pecadores, mas há uma tendência das pessoas julgarem o outro. Já viu essa história? Eu já passei por isso, de pessoas julgarem servos e servas do Senhor, que era do nosso pastoreio, como não tendo fé, igual fizeram com Jó, ou que é uma coisa maligna, tem que fazer algo porque é uma coisa maligna. Existiu aí um certo tempo uma chamada doutrina da quebra da maldição hereditária, e eu estudei essa doutrina e vi os erros que tinha nela, fora da Bíblia, antibíblicos. E eu um dia falei com uma pessoa que a defendia, falei: moço, está fácil, basta então vocês conseguirem quebrar a maldição hereditária lá de Adão, aí resolve o problema de todo mundo, porque tem que quebrar do pai, do avô, do bisavô. Falei: quebra lá de Adão, aí resolve agora, faz aí as invocações, os rituais, quebra a maldição lá de Adão, aí a gente fica todo mundo livre agora, ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai ter problema, ninguém mais vai ter tribulação, não é? Resultado, meu irmão, minha irmã, não espiritualize o que é natural, aprenda isso, mas também não considere natural quando algo espiritual estiver acontecendo. Preste atenção. Esse contexto de Jericó, esse impedimento aqui, envolvia uma batalha espiritual tremenda, poderosa, e a vitória só viria através de um momento e de uma determinação de instruções de Deus, além da comum, além do normal. Muitas vezes é assim. Lembra que Jesus falou que há uma casta que não se expele senão através de jejum e oração?
significando o quê? Humilhação, dependência dele e estar realmente com essa fé viva no Deus vivo. Creia nisso. Sabemos desses impedimentos e devemos lembrar que, apesar dos obstáculos naturais que mencionamos aqui afetarem muitas vezes a nossa vida espiritual, nós devemos atentar e devemos prevenir para que não sejam barreiras duráveis, não sejam barreiras e impedimentos que possam trazer para nós muita complicação na caminhada, porque um obstáculo natural, ele passa. Quer ver? Uma dor de cabeça forte, você toma um analgésico, daí a pouco melhora, é espiritual? É natural. Não fique em pânico quando tiver dores, quando tiver resultado de exames, quando tiver dificuldade material financeira, quando tiver qualquer problema, não fique em pânico. Saiba que aquilo que é natural, Deus vai também dar meios naturais de que a coisa passe, que se resolva, que a tribulação vá esmaecendo e que a vitória vá chegando. Confie nisso, meu irmão, minha irmã. Não desanime, não desespere e continue lutando de acordo com o que Deus permite que você faça. Deus vai dar a vitória para você. Deus vai cuidar para que o bem chegue para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quanto aos impedimentos espirituais que nós vemos aqui em Jericó, Deus vai dando ordens para Josué. Primeira coisa que Deus faz, versículo 2, ele fala: eu entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. Vocês agora vão pegar todos os homens de guerra. Versículo 3, projeta para nós, por favor, meu irmão. Vós, pois, todos os homens de guerra vão fazer o quê? Certa vez eu ouvi falar, alguém me abordou falando do cerco de Jericó. Eu nunca fui, não sei o que é exatamente, mas alguém me falou como que é. Fazer um final de semana lá e ficar rodeando lá e caminhando, dizendo que é o cerco de Jericó. Põe uma Jericó lá figurativamente, uma maquete lá. Outra vez eu fiquei sabendo de um conhecido pastor que na igreja dele fez umas reuniões de oração. Não era todo dia, 7 dias na semana não, ou era, não lembro mais. Eu sei que colocava o povo dentro da igreja, a igreja era bem menor que essa aqui, e o povo ficava assim, ó, caminhando, rodeando, uma vez num dia, foi 7 dias a campanha, rodeava uma vez, calado, todo mundo calado, depois rodeava outra, no 7º dia todo mundo rodeou 7 vezes dentro da igreja, e depois deu aqueles gritos, aqueles brados, que era para derrubar as barreiras. Eu não sei se resolveu para ninguém, eu não sei não. Mas não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia está ensinando aqui para nós. É um contexto muito específico para o povo de Deus, é um contexto muito maravilhoso para o povo de Deus. O Senhor fala: vocês vão pegar homens de guerra, rodear a cidade, cercando a cidade uma vez por 6 dias. Ele diz que os sacerdotes estariam levando 7 trombetas de chifre de carneiro, é o shofar, levando adiante da arca. A arca da presença de Deus tinha que estar no meio do povo. A presença de Deus é que faria a diferença. Os sacerdotes levariam com todo zelo, e iriam rodear a cidade uma vez por dia, iriam fazer esse desfile e cercar a cidade com todo o povo uma vez por dia. Pensa aí. Depois, no 7º dia, eles iriam rodear 7 vezes, e os sacerdotes iriam tocar as trombetas, e a Bíblia diz que quando eles tocassem a trombeta longamente, a trombeta chamada shofar, de chifre de carneiro, ouvindo o povo o sonido da trombeta, todo o povo iria gritar com grande grita, e a Bíblia diz: o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. O que Josué fez? Qual foi a atitude de Josué? A que devia. Ele chamou o povo, ele instruiu o povo o que deviam fazer. E Jericó rigorosamente fechada, toda ali a guarda, os soldados preparados, as portas trancadas, aqueles altos muros fortificados e dando segurança à cidade, embora quem estava ali dentro estava com o coração desmaiado, sem ânimo. Por quê? Eles sabiam que Deus estava fazendo alguma coisa. E eles veem no primeiro dia aquela turma, aquela multidão de pessoas vindo calados. Diz a Bíblia que não era para sair nenhum som da boca deles. Você conseguiria ficar o dia inteirinho sem conversar? Só se for uma pessoa que tem o problema da mudez, né, gente? Mas mesmo assim conversa com gesto.
Faz a mímica. Ficar o dia todo calado, caminhando e rodeando a cidade, essa parte do dia, sem emitir um som, só o chofar sendo tocado. Aquele som da trombeta entrando nos ouvidos, entrando no coração, prevalecendo na vida do povo. Meu irmão, minha irmã, tem coisas maravilhosas aqui para nós. O silenciar diante de Deus, o aquietar diante de Deus, o deixar Deus fazer com que a presença, o poder, a palavra, o som dele prevaleça em nós. É difícil nesse tempo, não é? Todo lugar que a gente vai, eu falei com Silvana ontem, saí daqui da igreja meio-dia e pouco, quando eu virei ali, acho que não era meio-dia ainda, quando eu virei aquela avenida ali, um sujeito virou na minha frente com um carro, com um som, que hora que ele passou na minha frente, que eu entrei, tremia o forro, como é que é? O piso, né, do carro, tremia o assoalho do carro, tremia o assoalho do carro, tremia o pedal que eu estava, tremia. Falei, meu Deus eterno, todo poderoso, tive que ir atrás dele até um pedaço. Quando eu passei dele para mim ir embora, eu dei graças a Deus. Primeiro porque eu tenho ouvido e escuto, né? É uma benção, né? Melhor ter ouvido e escutar um barulho desse do que não estar ouvindo. Mas, graças a Deus que eu fiquei livre daquela perturbação. Todo lugar hoje está tendo perturbação. Tem um irmão certa vez falou comigo que ia vender a roça dele lá, o lugar que ele tem na roça. Por quê? Porque venderam para um, para outro, lotearam lá perto, e que todo final de semana o povo ia para lá fazer barulho, e com aquela música estrondante. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Está difícil de ter esse tempo de silêncio, não está? Está difícil de ter um tempo de, vamos dizer assim, né, de separação dos barulhos para servirmos a Deus, para buscarmos a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus fala com o povo, vocês vão em silêncio, vocês vão caminhar. Isso trazia para eles temor. Provavelmente cada um começa a se conflitar com as palavras que tinha falado lá na sua tenda, lá na sua casa, e agora em total silêncio começa a lembrar, ouvindo o toque ali da trombeta de Deus, começa a lembrar do que não devia ter falado, do que não devia ter pensado, do que não devia ter feito, lembrar dos seus erros, dos seus pecados, dos seus temores, e começam a lembrar também que um dia lá no cume do Monte Sinai, onde Moisés sobe 2 vezes, o Senhor faz com que haja relâmpagos, trovões, raios, e com que os montes estremeçam, e o ouvir de uma trombeta de Deus intermitente, chegando até o povo começa a ter temor, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos lembrar que a nossa caminhada, ou nesta caminhada que estamos para a Canaã celestial, a cidade bendita que nos aguarda, nós devemos andar em tremor e tremor. A corre-corre do dia a dia, os desafios do trânsito, levar os meninos na escola, daqui um dia volta tudo, glória a Deus, aleluia. Horário de pico na cidade, oh meu Deus, eu saio mais cedo de casa, 5 a 10 minutos para chegar na igreja na hora da oração aqui, para chegar na hora do culto. Meu Deus eterno todo-poderoso, vai voltar esse corre-corre, e nós devemos lembrar que mesmo em meio a todo corre-corre, ao trabalho, ao celular, ao WhatsApp, ao Instagram, não sei como é que as pessoas estão aguentando esse negócio, gente, de Instagram, não estou igual o pastor Rodinon, combatendo demais não, mas pelo amor de Deus, tem gente que consegue ficar no Instagram, postando, um tal de TikTok, meu Deus eterno, todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou liberto desse negócio, graças a Deus. E o WhatsApp eu olho toda hora, porque não tem jeito, né? Tem mensagem, os irmãos mandam mensagem, pedido de oração, notícia, etc. Mas ficar preso, sofrendo com isso. Tem gente que está doente por causa de tecnologia, a gente sabe disso, meu irmão, minha irmã. Em meio a tudo isso, você e eu precisamos parar e pensar em viver em medo, em temor perante o Senhor. Não é um medo apavorante, mas é em temor e tremor perante Ele. Devemos estar refletindo de como estamos vivendo o nosso dia, de qual o proveito que nós estamos tendo das coisas que Deus nos permite. O povo está agora nessa caminhada, todos em silêncio. Experimente ficar aí, faz um jejum de silêncio lá na sua casa, conversa lá com seu cônjuge, com seus filhos, deixa as aulas voltar, manda os meninos para a escola, vai ser difícil com os meninos lá, né? Está difícil agora, não está não? Mas faz um tempo de silêncio. Se não estiver dando de dia, deixa todo mundo dormir, faz na madrugada, para refletir, para pensar, para meditar. Deus vai te falar, Deus vai trabalhar no seu coração. O povo passa por essa experiência, meu irmão, minha irmã, e o povo agora está, um dia,
observado pelos soldados ali de Jericó. 2 dias, 3 dias, toda a multidão cercando a cidade. E ali o que acontece? Nada. 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, nada. 7º dia, o povo está agora dando 7 voltas, dá uma volta e não para não volta para trás, e o povo olhando, e o que está acontecendo com esse povo? Será que eles estão doidos? Será que esse povo está sem juízo? Será que esse povo está descabeçado? Já falaram que crente é doido, né? Que quem segue a Bíblia é louco, né? Fica falando da palavra, fica falando que não pode fazer porque Deus fala que não vai fazer, que não vai seguir esse curso do mundo. É povo doido, esse povo crente, esse povo cristão verdadeiro, né? Será que esse povo está doido? 7º dia, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, e a 7ª volta, aí vem o momento do glória a Deus, o grito. Será que o grito foi um glória a Deus? Será que foi? Será que foi um brado de guerra? A Bíblia não fala. Eu posso pensar qualquer grito que tenha dado, e eu só penso no glória a Deus em alta voz. Vamos falar glória a Deus em alta voz? Você tem voz aí para falar, para acordar um pouquinho? Glória a Deus! Ah, mas foi fraco, eu acho que foi fraco, não derruba muro não derruba muralha, não vence impedimento nenhum não, obstáculo nenhum não. Vamos lá de novo? Glória a Deus! E o povo grita, gente. Um grito que eu não sei se foi glória a Deus, não foi, pelo menos no português não foi. Não sei se foi um brado ali de guerra, de vitória. Eu sei que o muro caiu. Já ouviu falar do cantor que quebra a taça cantando? Cantando, vai chegando ali numa tonalidade, uma entonação. Meu Deus, não entendo da música não. Conta para nós aí como é que quem entende. Quando ele chega num certo nível ali, ele parte a taça de cristal, a taça se rompe. Já viu falar dos vidros perto de aeroporto? O aeroporto aqui de Montes Claros reformado, eu fui lá, tirei umas fotos das camadas de vidro, de espuma que tem, porque quando chega aquele avião, com aquele barulho das turbinas, se não for um vidro preparado, ele quebra. Já viu falar do barulho? Então o grito do povo foi em decibéis fora do comum, foi ou não foi? Um grito para derrubar muro? Experimenta lá, treina lá, vai gritando lá. Diz que tem até uma terapia boa, que é a terapia do grito, né? O povo vai para um lugar, fica todo mundo gritando, diz que melhora. Experimenta. Tiver um problema lá, você começa a gritar lá. E tem gente que grita, meio desesperado, descabelando. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, equilíbrio. Mas fala assim, eu vou gritar para esse problema sair. Em nome de Jesus, sai! Vou gritar. O problema é o demônio. Se tiver demônio, nem precisa gritar também não. Não precisa gritar não, só falar em nome do Senhor Jesus, com fé. Confia ou não confia? Mas tem gente que fica gritando, falta o demônio falando, sou surdo não, vou sair não, sou surdo também não é? Deus é bom e misericordioso, Ele usa os meios para libertar pessoas, e Jesus nunca precisou gritar, falou, deu uma ordem. Às vezes que o Deus nos permitiu essa experiência, também não precisamos gritar não, falamos em nome de Jesus com autoridade, mas gritando, desesperado, não precisa não. O grito do povo derrubou o muro. Que coisa, hein? Será que foi o grito? Foi o grito que derrubou o muro? Não foi não, foi o poder de Deus que derrubou o muro. O que é que o povo estava fazendo, gente? Obedecendo o que Deus mandou. Não foi um grito tremendo que fez rachar o muro, a estrutura do muro, derrubar o muro, não! Foi o poder de Deus. A Bíblia conta para nós em Hebreus capítulo 11, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias, foi pela fé, não foi pelo grito, foi Deus que derrubou aquele muro, pela fé do seu povo, e a obediência que o povo estava tendo à palavra de Deus. Aqui nós vemos os princípios para chegarmos ao final dessa meditação. Submissão a Deus, submissão à palavra de Deus. Pode fazer o que fizer, pode gritar o que quiser gritar, se não estivermos obedecendo à palavra de Deus, a força é pequena. Eu e você devemos aprender isso, meu irmão, minha irmã. Fé, obediência, perseverança nos capacitam a vencer os obstáculos e os impedimentos da caminhada. Nós teremos obstáculos nesse ano a ser vencidos. Você vai experimentar momentos de obstáculo, de impedimento, de batalha, de muralhas que parece que não vão deixar você ir adiante.
Mas creia no poder do nosso Deus, creia na palavra dEle, submeta à direção que Ele der, obedeça ao que Deus manda na palavra. Aquietar também, descansar em Deus. Esse negócio de ficar andando 7 dias, boca fechada, sem falar nada, e no 7º dia 7 vezes, boca fechada sem falar nada, é uma espécie de um aquietar, de descansar em Deus. Somente Deus é poderoso para abrir o mar vermelho, para fazer uma represa no Jordão, para o seu povo passar pé enxuto. Somente Deus é poderoso para derrubar as muralhas de Jericó, meu irmão, minha irmã. Ele é poderoso e Ele continua fazendo. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, que Ele vai te guardar. Chama o nome dEle, chama Jesus Cristo. Se for o caso, faça assim como o cego de Jericó, grite. Se te mandarem calar, você grita mais forte ainda. Mas chame o Senhor Jesus, clame por Ele, Ele vai nos ajudar. 7 dias, rodear 7 vezes, não é algo cabalístico, não é algo que fala assim, eu vou fazer 7 dias na igreja, os irmãos vão rodear aqui, no 7º dia 7 vezes, depois vão gritar. A conotação aqui é outra, meu irmão, minha irmã. 7 dias e 7 vezes significa o quê? Algo completo, algo que está mostrando que cumpriu o propósito de Deus. Às vezes uma tribulação, um impedimento vai sair em poucas horas, às vezes vai demorar dias, às vezes uma luta demora meses ou anos. Na vida do povo de Deus foi assim. Mas enquanto não se completar, por isso que eu disse, nós precisamos aquietar, descansar em Deus, esperar nele. Há um tempo para que as coisas sejam maturadas, resolvidas. Há um tempo para a planta frutificar e podermos colher. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então essa caminhada aqui, tem esse princípio também que nós precisamos aprender, para tirar essas ansiedades, para tirar essas dificuldades da caminhada nossa aqui nessa terra, e quando tiver impedimento, não deixar que fiquemos enfraquecidos, porque eu orei, eu já fiz tudo, e não aconteceu ainda, não veio a resposta ainda. Calma, tem um tempo, Deus vai agir de acordo com o tempo. Os impedimentos pontuais da caminhada podem ser removidos, como eu disse, de forma imediata, basta uma palavra e resolve tudo. Ou Ele pode deixar e nos provar, e nos provar, e nos provar, e depois Ele nos aprova, e quando Ele aprova, nós vamos cantar o hino da vitória, aleluia, glória a Deus. É bom cantar essa música, não é? Estou quase pedindo para cantar de novo, presbítero. Vão ou não vão? Cadê Cíntia? Está aí? Glória a Deus, eu gosto demais dessa música, é um hino maravilhoso da vitória mesmo. E nós precisamos apegar, mas nós devemos lembrar, meu irmão, minha irmã, que não é só cantar aqui agora e sair daqui com tudo resolvido, não. Tem o dia a dia. O impedimento maior, Ele vai tirar, para que nós não sejamos atrapalhados, para que nós não fiquemos parados, para que nós não rompamos na caminhada. Temos que aprender isso. Mas há também outro princípio importante aqui. Deus derruba um muro. O impedimento maior, o problema espiritual Ele resolve. O que é que o povo tem que fazer? O que é que o Senhor tira? O impedimento. Mas o povo tem que lutar para derrotar os que estavam contra eles. A Bíblia diz, quando Deus derruba o muro, você vai ler o capítulo aí, pelo menos, pode ler o capítulo todo, você vai entender, mas pelo menos até o 21, a Bíblia fala que depois de Deus derrubar o muro, Ele dá acesso ao povo dele, à cidade de Jericó. Só foi salvo uma pessoa chamada Raabe. Depois nós vamos ter uma meditação, e se Deus permitir, relembrando algo que já pregamos aqui há um tempo, sobre Raabe, essas atitudes dela e a bênção que ela recebe. Mas o povo tem que ir para tomar posse da bênção, tem que lutar, tem que batalhar, tem que pôr a mão na massa, tem que cuidar das coisas do dia a dia. Já falamos aqui, repetimos, não pensemos que tudo, como diz alguém, vai cair do céu, não. A nossa parte, o que vier a mão para fazer, temos que fazer conforme a nossa força, e quem dá a força é o Senhor, e quem renova a força é o Senhor. Ele deu dom, habilidade, talento, recurso para nós, para quê?
para que nós coloquemos a mão e conforme a vontade dEle, a bênção dEle, nós consigamos resolver as coisas. Eu vou ficar aqui só orando e esperando, só orando e esperando, só orando e esperando. Se Deus mandou só orar e esperar, fica orando e esperando. Teve um momento assim. Mas se Deus não falou nada com você, não ouviu a voz mesmo divina falando, só fica parado orando, esperando. Fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só, não faz nada. Se Deus falar, tudo bem. Ouvindo a voz, tendo as confirmações, tudo bem. Mas se Deus não falou, meu irmão, minha irmã, você tem que levantar, tem que reagir, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que bater a porta. Bater e abrir-se-vos-á. Tem que dar o currículo, tem que bater na porta do cliente, tem que atender bem, tem que cuidar bem, tem que tomar providências. Dia desse me falaram assim, quando é que o senhor vai marcar a viagem para Marrocos? Eu falei, nem passaporte eu tenho ainda. Nem passaporte eu tenho ainda. Eu não estou com plano ainda não. Se Deus colocar um dia o plano no coração, eu vou correr atrás dos negócios logo. Aí Silvana falou, vamos correr atrás logo. Vai que Deus coloca o plano no coração e a gente já nem passaporte tirou. Vamos ver, vamos orar. Amém? Amém? Gabriel falou, pai, estou tentando arrumar um apartamento, toda hora tem, toda hora não, né? Nos dias certos, nos horários certos, tem a chamada de vídeo, né? Para alegrar a gente. Aí, estou procurando um apartamento aqui, estou querendo pelo menos 2 quartos, para quando vocês vierem, a família vier, os amigos vierem. Eu falei, meu Deus, que fé, né? Já alugar um apartamento pensando na família ir para lá, os amigos ir para lá. Quem quiser, pode ir. Quando Deus mandar, eu vou também, em nome de Jesus. Amém? Mas temos que fazer o plano também, gente. Temos que planejar, temos que fazer igual Josué fez. Temos que ir atrás, olhar, prescrutar, sondar, avaliar. Há algumas coisas que precisam de planejamento. Não é do dia para a noite que acontece, não. Uma mudança de casa, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, de estado, de país, de profissão. Não é do dia para a noite, não. Tem que ter avaliação, planejamento, e obstáculos vêm, impedimentos vêm. E há uma tendência nossa de correr atrás do homem, do ser humano, correr atrás dos, entre aspas, favores. Mas o Senhor é aquele que pode dar a direção certa, o Senhor é aquele que pode cuidar da melhor maneira, o Senhor é aquele que pode remover impedimento no tempo devido dele e nos dar a bênção e a vitória. Porém, nós devemos ter esse discernimento, que nós temos que fazer algo, que nós temos que batalhar, em nome dEle, amém? Não pela nossa força, mas pela força dEle, não pela nossa inteligência, nem pelo nosso recurso, mas pela graça e sabedoria e pela bênção que Ele der, em nome de Jesus.